Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta sessão mirim da Câmara Municipal de Criciúma. Cumprimento todos os vereadores mirins e aos que nos assistem pelo YouTube do Legislativo, agradecendo por esta oportunidade. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão mirim. Solicito a todos que fiquem de pé para que possamos ouvir a execução do hino do município de Criciúma. Nasceste, menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma hora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma és mãe dedicada destes filhos do teu céu azul. És do amor a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve, Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Requerimento número 11, 2024, de autoria da vereadora mirim Daniela Scott. Requerimento número 12, 13, 17 e 19 de 2024, de autoria da vereadora Esther Sheide Feijó. Indicações número 14 a 17 e 19 a 20 de 2024, de autoria do vereador mirim Marco Antônio Correa Padilha. Requerimentos número 14 e 15 de 2024, de autoria da vereadora Sara Vitório Serafim Antônio. Requerimentos número 16 e 18 de 2024, de autoria da vereadora mirim Samantha Ladebun Bueno. Indicação número 18, de autoria da vereadora mirim Lária Correa Assunção. Requerimentos número 20 e 21 de 2024, de autoria do vereador Marco Antônio Correa Padilha. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Fará uso deste espaço, conforme solicitação de todos os vereadores, o senhor Luiz Henrique Pereira da Silva, sargento do 4º Batalhão Bombeiro Militar, com o auxílio do senhor Bruno de Souza Teixeira, que discorrerá sobre o tema Instrução e Treinamento de Combate a Incêndios com uso de extintores. Desta forma, convido-os para que adentrem ao plenário e tomem assento junto à mesa diretora. A sessão está suspensa por 5 minutos. A partir de agora, vossas senhorias terão, além do prazo de 30 minutos para explanação, o tempo do horário político cedido por alguns vereadores aqui presentes.
Passo a palavra ao sargento Luiz Henrique Pereira da Silva. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Vim conversar com os senhores e com as senhoras, um conteúdo bem tradicional do Corpo de Bombeiros, né, bem comum à nossa instituição, à nossa corporação, que se baseia exclusivamente na questão de combate a incêndio, né? Vou conversar com as senhoras e os senhores a respeito do uso dos extintores. Por um momento, aqui na Câmara, e daí logo em seguida nós vamos deslocar lá para o Parque da Prefeitura para fazer o uso com o extintor de verdade, tá? Vocês estavam preparados para isso já, não? Estavam mesmo? Para apagar fogo e se sujar? Nós vamos se sujar. Pode ser? Avisaram o pessoal em casa já? Pode... Então tá, pessoal, só para dar um contexto, dar um norte, tá? Meu nome é Luiz, eu sou sargento aqui no Corpo de Bombeiros, onde eu atuo há 20 anos. Desses 20 anos eu trabalhei alguma parte especificamente na ambulância, tá? A gente chama de ASO, Auto Socorro de Urgência. E no último ano e meio eu atuo especificamente nessa área de instrução, ensino, palestra, o que nós estamos fazendo hoje, tá? Essa visita, essa troca de ideias. Eu costumo também conversar com o pessoal alguns dos conteúdos relacionados a acionamento do serviço de emergência, tá? E aí uma brincadeirinha para a gente lembrar da escola aí, fazer uma provinha. Qual é o telefone do Corpo de Bombeiros, gente? Sabe, não? Tem certeza? Isso aqui só tu falou, cara. Qual é o telefone do Corpo de Bombeiros? 193, tá? Nós temos ainda algumas instituições que realizam o serviço de emergência, né, que fazem atendimento à emergência. O telefone da Polícia Militar, qual é? Vocês podem falar comigo, né? Elas podem falar comigo? Vocês podem falar comigo? Qual é o telefone da Polícia Militar? 190. 190, muito obrigado. Tem uma corporação que atua bastante conosco, tá? Principalmente algumas situações de emergência um pouco mais complexa. A gente chama o pessoal de SAMU. Vocês já ouviram falar do SAMU? Vocês já viram o SAMU? Vocês já foram atendidos pelo SAMU? Não? Qual é o telefone do SAMU? Do SAMU. Vocês mandaram bem, né? Do bombeiro vocês deram uma hesitada, mas tudo bem. Vou ficar com um pouquinho de ciúme. Pode passar um... Então tá, pessoal. O que nós vamos conversar hoje, tá? O que nós vamos, inclusive, atuar na prática? Uso de extintores. Vocês já viram os extintores? Já viram na escola, no shopping? Quem mora em apartamento, em prédio? Quem mora em prédio? Ninguém mora em prédio? Já viram lá no prédio de vocês? Na parede, né? Tem um extintor. Então, o que é o extintor? O extintor é esse cilindro, né? Esse objeto cilíndrico ali. Ali dentro nós temos o que a gente chama de agente extintor, um material que ele vai ser utilizado para combater o fogo. Ele vai diretamente no fogo e vai diminuir ou apagar o fogo, tá? E aí é importante a gente entender que esse extintor, esse equipamento, esse material, ele é para uso em princípios de incêndio, tá? Quando começou a pegar fogo, quando nós temos um curto-circuito, quando nós temos o início de alguma chama, de algum incêndio, é que a gente vai fazer o uso, então, do extintor, tá? E aí nós vamos ter 3 tipos, por gentileza. 3 tipos mais comuns, tá? O extintor de CO2, tá? De monóxido de carbono, aliás, desculpa, dióxido de carbono, que é o que a gente... Vocês já... Talvez não seja muito tempo de vocês, tá? Mas tinha o Didi. Sabe quem é o Didi? Didi Mocó, que fazia brincadeira. Vocês lembram, ou já viram, o pessoal brincar com o extintor, apertar o extintor e sair uma fumaça branca e fazer um barulhão? Alguns já fizeram isso na televisão, não só o Didi. Mas vocês já viram ou não? Aquele extintor que nós não temos aqui, mas acho que nós temos lá para utilizar na prática. Ele libera uma nuvem, né? Uma fumaça, que é o dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono vai acabar combatendo, abafando o fogo, tá? Um outro extintor bem comum, que são esses 2 que nós temos aqui, é o extintor de PQS, de pó químico seco, tá? Ele vai jogar um pó, que vocês vão ver também lá na prática, vocês vão inclusive se sujar lá na prática. Ele levanta uma nuvenzinha de poeira, uma nuvenzinha de pó, só que esse pó ele é bem pesado. E aí, logo em seguida, ele cai
e assenta sobre a chama, assenta sobre o fogo, tá? E aí ele abafa o fogo. E por fim nós também temos alguns extintores de água, tá? Aí o extintor de água ele é específico em alguns locais, alguns materiais combustíveis, e somente ele é um extintor já que está entrando em extinção, justamente porque ele tem algumas limitações, algumas peculiaridades que a gente tem que cuidar, porque ele é perigoso. Por que vocês acham que um extintor de água pode ser perigoso? Oi? Vamos lá, vou fazer vocês falar um pouquinho, para vocês me ajudar. Extintor de água. Vocês acham que a gente pode jogar água em qualquer lugar? Em qualquer coisa? No que a gente não pode jogar água? Oi? Energia boa, cara, é isso aí mesmo. Eletricidade. Por quê? O que acontece se a gente jogar água na eletricidade? É mais fogo. Conduz eletricidade, vai fechar um curto, vai aumentar o fogo, ou vai trazer uma nova fonte de fogo. É isso aí mesmo. Como é que é o nome? Parabéns, Davi. É isso aí, cara. Tá? E por causa dessa característica da água, por causa dessa preocupação, né, desse problema, desse risco que a água oferece, o extintor de água, ele acaba sendo limitado apenas a alguns locais que não possuem materiais elétricos, né? A gente chama de material elétrico energizado. Então, numa sala cheia de computador, uma sala cheia de equipamentos elétricos, uma cozinha, por exemplo, cheia de eletrodomésticos, a gente pode ter extintor de água ali? Qual é o melhor para nós termos? O de PQS, tá? Pó químico seco, é esse que nós temos aqui, tá bom? Pode passar mais um slide, por gentileza? Outro. E aí, pessoal, é bem interessante, porque isso que o Davi comentou, e é isso que a prática, né, nosso contexto, ele mostra direitinho, é que existem 3 tipos, na verdade existe um quarto, mas nós não vamos entrar nesse contexto, mas existem 3 tipos específicos de materiais combustíveis, que eles são bem diferentes, né? Nós já sabemos, por exemplo, ali, ó, a letra C. O que é a letra C? Equipamentos elétricos. Então a gente já sabe que letra C não pode usar água, por exemplo. Então é uma característica desse material combustível, é uma característica desse objeto que está pegando fogo, justamente ser um equipamento elétrico. E aí essa preocupação com qual agente extintor, com o que a gente pode utilizar para realizar esse combate ao incêndio, tá ok? Além da classe de incêndio tipo C, nós temos mais 2 classes de incêndio. Não, anterior. O slide, isso. Nós temos B, de líquidos inflamáveis, tá? Os líquidos inflamáveis, então, eles têm características de queima bem diferentes, principalmente porque eles queimam em superfície e principalmente porque normalmente eles são mais leves do que a água. Então, existem algumas preocupações em relação a isso. E aí a classe de incêndio tipo A, que são os materiais sólidos, né? Madeira, papel, tecido. A característica principal dele é que ele queima em superfície e em profundidade, né? É só a gente lembrar de uma churrasqueira. Às vezes na churrasqueira não tem fogo, né? Aliás, geralmente para fazer churrasco não tem fogo. Vocês já viram isso? Não? A gente assa a carne com a brasa. Por quê? Essa é a característica da classe tipo A. Ele queima em superfície, ali no fogo, onde a gente tem essa visualização do fogo, a gente tem esse vislumbre, a gente consegue entender e ver e perceber onde é que está o fogo, mas ele também queima em brasa. Mesmo que a gente não veja o fogo visível, o fogo continua queimando em profundidade, tá ok? Próximo slide, por gentileza. E aí nós temos uma tabelinha que mostra e explica direitinho, né? Porra, vim para cá para nós estudar. Não, vai ser bem leve, tá? Só uma passadinha. Mas só para vocês entenderem como tem algumas características relacionadas a cada classe de incêndio e qual agente extintor que a gente vai utilizar. Qual tipo de extintor, tá? Então nós temos aqui do lado esquerdo, na coluna esquerda, os 3 tipos de incêndio, né? Classe A, B e C. E aí alguns extintores, né? Alguns agentes extintores que a gente não vai utilizar. De todos eles, o principal, né? O que oferece maior risco é justamente o que a gente já conversou. É jogar água, né, lá na classe de incêndio C, tá? Por quê? E B também, né, mas principalmente a C, por causa do risco de curto-circuito, o risco de choque elétrico, tá ok? Próximo slide.
E aí, pessoal, eu vou falar aqui e também vou falar lá na sala de aula, lá no parque, quando a gente for, tô querendo dar aula para vocês hoje, parece, lá no parque, tá? Mas qual o procedimento, tá? O que a gente vai fazer para realizar esse combate a incêndio? Então aqui, pessoal, vocês conseguem todos ver? Onde é que eu fico? Aqui no extintor nós temos vários componentes, tá? Mas quais os principais e o que a gente vai realizar lá na hora do nosso simulado de combate a incêndio? Primeiramente, aqui nós temos um lacre preto. Vocês conseguem enxergar? Esse lacre aqui é o que garante que esse extintor não foi utilizado, que esse extintor não foi violado. E isso prova para nós que esse extintor ele está apto, tá, para a utilização. Ele está com pressão suficiente e ele vai ser eficiente e vai funcionar quando a gente realizar o combate a incêndio, ok? Junto com o lacre, nós temos uma trava. Tá vendo aqui, ó? Parece tipo um pininho de granada. Os guris não, né? Davi entendeu o que eu estou falando, né? Tipo um pininho de granada aqui, ó. Essa trava, essa haste de ferro, é o que impede que o gatilho seja apertado, tá? E aí uma coisa bem interessante que vocês vão também perceber lá na prática. Esse gatilho, ele não é aquele gatilho tradicional, igual de spray ou de qualquer outra coisa que a gente vai puxar o gatilho. Ele não é, a parte de baixo é que a gente vai transportar. Isso aqui é uma alça de transporte. O gatilho, na verdade, é a parte de cima. É essa parte aqui que a gente vai apertar para acionar o extintor, tá? E é isso que a trava está bloqueando o movimento. Ela está impedindo que o gatilho seja acionado, seja apertado e o extintor seja acionado, ok? E aí, então, passado, né, essa teoria sobre o uso de extintor, a prática, né, de como utilizar ele. Então, nós vamos sempre contra o vento. Então, o vento está soprando para lá, a gente vai para lá também. Aliás, a favor do vento, né? O vento ele tem que estar batendo nas nossas costas. Para quê? Para que... Eu estou falando mais fora do microfone do que no microfone, né? Para que a fumaça não venha no nosso rosto, tá? Além da fumaça, é claro, o próprio calor proveniente da queima ali, proveniente da combustão, vai atrapalhar, vai, né, causar algum desconforto para nós. Então, nesse contexto, a gente vai sempre abordar o incêndio, né, o foco de incêndio, para utilizar o extintor, sempre com o vento nas nossas costas, para que seja empurrado contra nós, né, essa fumaça e esses gases e vapores inflamáveis, ok? Então, a gente vai abordar, nós vamos nos aproximar abaixado, com o vento a favor, né, o vento batendo nas costas, para que a fumaça seja levada para longe, e apontar a ponta da mangueira ali, a gente chama o esguicho, né, a pontinha da mangueira do extintor para a base do fogo, tá? Bem para a parte inferior do fogo. Eu sei que o fogo, às vezes, ele toma uma proporção um pouco maior, né, por causa das labaredas, mas entendam que a chama, a alimentação do fogo, a base do fogo, ocorre na parte mais inferior, lá onde está encostando o combustível com o oxigênio. É lá que ocorre a combustão. E é lá que a gente vai lançar o extintor, tá? O agente extintor. Pode passar o próximo slide? Próximo? Tá. Aí nós temos alguns rótulos. E aí o que a gente vai entender também quando a gente precisar usar um extintor, tá? Bem aqui na frente, Davi, bem de longe tu está enxergando que letra é essa aqui, não? Essa aqui, então. Também está longe demais, né? A tu usa óculos? Quem é o rapaz do lado? Josias? Consegue ler, Josias? Consegue ler essa letra? Vermelho é o B e o azul? É o C, perfeito. Lembra que eu mostrei uma tabelinha lá, A, B e C? A é sólidos inflamáveis, B são os líquidos inflamáveis e o C são os materiais elétricos, C de curto-circuito, tá? Então, para esse extintor, ele já está dizendo, só falei para eles, não mostrei para vocês, né? Foi sacanagem minha. Aqui, ó, ele diz para que coisa, para que material combustível ele pode ser utilizado, tá? E é claro, a gente nem precisa decorar o que significa a classe de incêndio tipo B e a classe de incêndio tipo C, porque aqui está escrito:
Esse extintor, então, ele é utilizado para líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos. Tá? Seguindo o que o rótulo diz, a gente não vai estar nos colocando em risco e nem mais ninguém em risco. Tá? É extremamente seguro o uso, né, a aplicabilidade desse extintor, então, em materiais, em líquidos inflamáveis e também em materiais elétricos energizados. Ok? Dúvidas? Eu falo bastante. Ó. Pode passar mais o slide, por gentileza. O próximo ali é só os rótulos dos extintores, tá? Próximo. Tá. E aí, novamente, o que eu tinha comentado com os senhores e com as senhoras lá no início, tá? Como utilizar o extintor. Então, nós temos ali uma imagem, a imagem maior embaixo à esquerda, né? Aqui dali é o extintor de CO2, ó. Aquela fumacinha, aquele vaporzinho branco que ele está soprando ali, é o CO2. Perceba que em cima do recipiente que está em chamas ali, tem as labaredas. Vocês conseguem perceber as labaredas ali? Mas o extintor está sendo utilizado bem na base, tá? Onde é para ser utilizado o extintor, bem na base do incêndio. Tá? Lá em cima, nós também, né, em cima à direita, também temos o mesmo exemplo. Ó. Um recipiente bem grande, né? E o nosso resgatista ali, nosso combatente, está utilizando o extintor bem na base do fogo, que é onde ele vai ser mais eficiente, onde vai tornar o combate mais funcional. Tá ok? E aí, todas as 4 imagens são justamente o extintor de CO2. Tranquilo? Pode passar mais um slide. E eu acho que nós finalizamos. Alguma dúvida, pessoal? Bem tranquilo? Tá? A minha maior preocupação, o que eu mais quero realmente conversar com os senhores e com as senhoras, é o uso efetivo, tá? O uso prático do extintor, que é o que a gente vai realizar lá no parque. Tá? Vou relembrar. A princípio, lá nós só vamos utilizar, vai ser um latão com líquido inflamável, tá? Com um pouquinho de gasolina e óleo diesel ali pegando fogo. Bastante. O Josias deu uma olhada séria, Josias. Está preocupado, Josias? Não? Está de boa? Tá? Vai ter um latãozinho, então vou melhorar para não deixar vocês preocupados, tá? Vai ter um latãozinho com um pouco de gasolina e um pouco de óleo diesel, tá bom? E aí a gente vai utilizar justamente esses 2 extintores, mais 3 que a gente trouxe, que são um pouquinho maiores. Acho que vocês vão passar um pouquinho de trabalho para carregar, mas não tem problema. Vai ser divertido mesmo assim. E aí nós vamos realizar então esse combate da forma que foi orientado ali, tá? Sempre com o vento nas costas, contra a fumaça, contra os vapores, e vamos realizar, né, acionar a base do extintor, apertar o extintor até a base, bem no foco, bem na superfície do material que está em combustão. Tá ok? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Lá vocês vão ter bastante dúvida, tenho certeza. Tá? Caso algum vereador queira falar algo, abro a palavra para os senhores vereadores. Eu tenho uma pergunta. Qual que é o que apaga mais rápido, de carbono ou... Boa pergunta. Como é o teu nome? Esther. Esther. Então, Esther, uma ótima pergunta, tá? Realmente, aquela classificação ali, ele já vai abranger e já vai ser o mais efetivo possível, tá? Apesar de, óbvio, temos o extintor de PQS e o de CO2 que eles vão contemplar praticamente o mesmo tipo de material combustível, na prática, eles vão funcionar muito semelhante, tá? Na maior parte dos materiais combustíveis, eles vão funcionar de forma muito, muito semelhante, muito efetiva. Mas eu diria que, para líquidos inflamáveis, em especial, né? Então, vocês já devem ter visto grandes refinarias, aqueles silos cheios de combustível, cheios de gasolina, de éter, de materiais combustíveis, e eles começam a queimar lá na superfície. E como uma das características da queima do combustível líquido inflamável é essa queima em superfície, o extintor de PQS, que é esse que nós temos aqui, ele levanta, vocês vão perceber lá, ele levanta uma grande nuvem de fumaça, na verdade uma nuvem de poeira. Existe muita partícula sólida que acabam ficando suspensa no ar, só que essa partícula sólida ela é muito mais pesada que o ar, e logo em seguida, logo que levanta a poeira, ela assenta, ela começa a cair, tá?
E aí, lembrando da característica do incêndio em líquido inflamável de queima em superfície, esse resíduo, esse pó químico seco, tá? Ele vai cobrir o líquido inflamável e limitar o contato do líquido inflamável com oxigênio. Tá? A minha apresentação não contemplou algumas explicações específicas do combate a incêndio, do que é o fogo, mas só para nós conversarmos, existe o que a gente chama de tetraedro do fogo. São 4 lados que compõem o fogo. O combustível, que é o material que está queimando, calor, então uma fonte de calor para permitir que esse fogo inicie, o oxigênio, na verdade o comburente e o oxigênio é o principal comburente que nós vamos encontrar na natureza, e tudo isso vai ser sustentado porque a gente chama de reação em cadeia. Por quê? O fogo vai liberar calor, o calor vai retroalimentar esse tetraedro do fogo, e essa reação em cadeia vai permitir, vai funcionar e manter o fogo vivo, por assim dizer. E nessa questão, então, atingindo especificamente o tetraedro do fogo, o pó químico seco, no combate a incêndio de líquidos inflamáveis, ele vai criar uma película, ele vai criar uma camada e limitar o contato do combustível com o oxigênio. E aí, então, vai derrubar um dos lados do tetraedro do fogo e vai extinguir mais efetivamente. Então, na minha opinião, pela prática, pó químico seco para líquidos inflamáveis é sensacional. Tá? É o melhor. Para materiais sólidos, né, madeira, papel, tecido, o principal e melhor agente extintor vai ser a água, né? Tanto que é o que a gente mais utiliza no nosso caminhão de combate a incêndio, né? A água. E aí, por fim, né, materiais elétricos energizados e algumas superfícies que a gente consegue concentrar melhor o extintor de CO2, aí vai ser o extintor de CO2. Tá? Não havendo questionamentos, eu agradeço em nome de todos os vereadores mirins pela presença de nosso convidado e o parabenizo pelo ensinamento que nos foi transmitido, hoje com tanta clareza e disposição. Todos nós sabemos que o extintor é imprescindível no combate ao incêndio e que, com o seu uso correto, podemos evitar uma tragédia e até salvar vidas. Tenho certeza que a maioria dos presentes e os que nos assistem pelos meios de comunicação não sabiam usá-lo ou nunca tiveram uma oportunidade como essa para aprender. Agradeço mais uma vez pelo tempo e esforço dedicado para estar aqui compartilhando conosco os seus conhecimentos. Esperamos ter a oportunidade de recebê-lo novamente aqui na Câmara. Lembrando que, ao final desta sessão, seguiremos até o Paço Municipal, onde participaremos de uma aula prática que irá contemplar e ilustrar ainda mais o que vimos aqui hoje. Declaro suspensos os trabalhos por até 2 minutos. Terminada a tribuna livre, passamos para o horário político. Passo a palavra à senhora secretária. Com a palavra, a vereadora mirim Esther Sheide Feijó, do Colégio Marista, que dispõe de 3 minutos e meio. Apesar do governo ter arrecadado um recorde de quase
Com a palavra, o vereador Marco Antônio Padilha, do Colégio Maria de Lourdes Carneiro, que dispõe de 3 minutos e meio. Cedeu seu tempo. Com a palavra, a vereadora mirim Samanta Ledebrum Bueno, da Escola Básica Giacomo Búrigo, que dispõe de 3 minutos e meio. Com a palavra, a vereadora mirim Alícia Ramos de Farias, do Colégio Satic, que dispõe de 3 minutos e meio. Cedeu seu tempo. Com a palavra, o vereador mirim Davi do Nascimento Severino, do Colégio Unesc, que dispõe de 3 minutos e meio. Cedeu seu tempo. Com a palavra, a vereadora mirim Lara Correia Assunção, do Colégio Rogacionista, que dispõe de 3 minutos e meio. Com a palavra, a vereadora mirim Daniela Scott, da Escola Básica Filho do Mineiro, que dispõe de 3 minutos e meio. Cedeu seu tempo para a vereadora Esther. Com a palavra, o vereador mirim Josias Mateus Luiz, da Escola Básica Casemiro Strauski, que dispõe de 3 minutos e meio. Cedeu seu tempo. Com a palavra, a vereadora mirim Sara Vitória Serafim Antônio, da Escola Básica Padre Francisco Besteiro, que dispõe de 3 minutos e meio. Cedeu seu tempo.
Com a palavra, o vereador mirim Caetano Spilleri, do Colégio Marista, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Com a palavra, a vereadora mirim Helena Ferraz Outeiro, do Colégio Unesc, que dispõe de 3 minutos e meio. Cedeu seu tempo. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. Requerimento número 11 de 2024, de autoria da vereadora mirim Daniela Scott. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. O Poder Executivo Municipal está fiscalizando o cumprimento da Lei número 7.130 de 2017, que obriga a retirada de fios em desuso ou inutilizados dos postes de energia elétrica. As ações de retirada ou correção dos fios estão sendo enviadas semestralmente ao Poder Executivo conforme prevê o artigo 3 da referida lei. Em caso afirmativo, que seja encaminhada uma cópia dos 3 últimos relatórios recebidos acerca dessas opções. Há estudos visando a migração da rede aérea para a rede subterrânea de fios? O requerimento está em discussão, não havendo... Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 12, de 2024, de autoria da vereadora mirim Esther Feijó. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se há possibilidade de criação e de implementação programa Disque Coleta de Lixo, destinado especificamente aos moradores dos bairros marginais ao Rio Criciúma, que consistirá na disponibilização de um serviço gratuito de coleta de lixo domiciliar, com atendimento via telefone e outros meios digitais, bem como a realização de campanhas educativas orientando sobre a correta separação e descarte do lixo, para fins de redução dos impactos ambientais e de promoção da saúde pública. O requerimento está em discussão. Além de ele ajudar, como dizer,
Não havendo quem queira discutir o requerimento, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 13, de 2024, de autoria da vereadora Esther Feijó. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se há possibilidade de criação de hortas comunitárias em terrenos públicos ociosos deste município. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 14 de 2024, de autoria do vereador Mirim, Marco Antônio Corrêa Padilha. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, sugerindo a seguinte medida de interesse público: construção de novas ciclovias a fim de incentivar a atividade física e de proporcionar maior segurança e acessibilidade aos cidadãos. Indicação número 15 de 2024, de autoria do vereador Mirim, Marco Antônio Corrêa Padilha. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, sugerindo a restauração da ponte localizada na rua Alina Alexandrina Mateus, distrito de Rio Mena. Indicação número 16, de autoria do vereador Mirim, Marco Antônio Corrêa Padilha. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, sugerindo a substituição das redes da quadra poliesportiva localizada na Escola Professora Maria de Lourdes Carneiro. Indicação número 17, de 2024, de autoria do vereador Marco Antônio Corrêa Padilha. Implantação de faixas exclusivas para motos nas ruas mais movimentadas deste município. Requerimento número 14, de 2024, de autoria da vereadora Sara Vitória Serafim Antônio. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se há possibilidade de construção de uma quadra poliesportiva no bairro São Simão. Em caso afirmativo, que seja informado outro assim o prazo de início e de conclusão da respectiva obra. Já em caso negativo, os motivos. O requerimento está em discussão. Boa tarde a todos. Eu sou a Sara Vitória,
Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 15 de 2024, de autoria da Sara Vitória Serafim Antônio. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se há possibilidade de ampliação da Escola Padre José Francisco Berteiro ou de diversas melhorias. Em caso afirmativo, que seja informado, outro sim, o prazo de início e de conclusão da respectiva obra. Já em caso negativo, os motivos. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir o requerimento, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 15 de 2024, de autoria da... Requerimento número 16 de 2024, de autoria da vereadora Samantha Ledeblum Bueno. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando que informe a esta Casa Legislativa se há possibilidade de revitalização da Rua Araquã, localizada no bairro Primeira Linha. Em caso afirmativo, que seja informado o prazo de início e de conclusão da respectiva obra. Já em caso negativo, os respectivos motivos. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 17 de 2024, de autoria da vereadora Esther Sheide Feijó. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se há possibilidade de elaboração e execução de um projeto de implementação de Wi-Fi gratuito em praças públicas de Criciúma, inicialmente nas principais praças, com possibilidade de expansão para outras áreas. O requerimento está em discussão. Realização de um estudo técnico para avaliar a demanda e identificar melhores
Não havendo quem queira discutir o requerimento, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 18 de 2024, de autoria da vereadora Samantha Ledebrum Bueno. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa. 1. O Poder Executivo Municipal está fiscalizando o cumprimento da Lei número 8.389 de 2023, que institui a distribuição do dicionário de Libras, que especifica aos alunos da rede pública municipal de ensino e dá outras providências. 2. Esta lei poderia ser implementada para tornar obrigatória o oferecimento de aula extracurricular de Libras nas escolas públicas do município, como atividade extracurricular. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir o requerimento, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 19 de 2024, de autoria da vereadora Esther Sheide Feijó. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se há possibilidade de instalação de filtros nos bueiros visando a prevenção de enchentes. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir o requerimento, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 18 de 2024, de autoria da vereadora Mirim Lara Correa Assunção. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal sugerindo pavimentação asfáltica na rua João Alípio Braz, localizada no bairro Santo Antônio. Indicação número 19 de 2024, de autoria do vereador Mirim Marco Antônio Correa Padilha. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal sugerindo a instalação de placas sinalizando deficiência auditiva na rua Maria Rosa de Jesus Domingos, próximo da escola Professora Maria de Lourdes Carneiro. Indicação número 20 de 2024, de autoria do vereador Mirim Marco Antônio Correa Padilha. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal sugerindo a instalação de câmeras nos parques municipais. Requerimento número 20 de 2024, de autoria do Marco Antônio Correa Padilha. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se há possibilidade de instalar paradas para motoristas de aplicativo nos pontos mais movimentados da cidade. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 21 de 2024, de autoria do Marco Antônio Correa Padilha. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa. 1. Por qual razão os jogos interclasses públicos escolares ocorrem apenas no mês de outubro? 2. É possível, outro sim, que as escolas possam optar pelos meses que desejarem a respectiva realização?
O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá dia 26 de julho, sexta-feira, no horário regimental. Boa tarde a todos.